sou Silvia Soldá, sou coordenadora médica do Pronto-Socorro da Beneficência Portuguesa de São Paulo e o nosso tema de hoje será mediastinite necrosante descendente. Meu nome é Roberto Gonçalves, sou cirurgião torácico, Serviço de Cirurgia Torácica da Santa Casa de São Paulo, e hoje falarei sobre mediastinite necrosante descendente. Vamos discorrer a respeito desse assunto de mediastinite necrosante descendente, já iniciando o conceito que, diferente como o Dr. Samir comentou, de uma deiscência de externo com infecção external após uma cirurgia cardíaca ou uma perfuração de esôfago, a mediastinite necrosante descendente, ela é uma infecção mediastinal grave cujo foco infeccioso provém de infecções cervicais profundas, normalmente oriundas de infecções orofaríngeas, em especial abscessos odontogênicos ou abscessos faríngeos. Então, a prima infecção acontece na boca. Essa prima infecção ela vai se disseminar para o pescoço e através das fáscias cervicais profundas, sendo elas a face cervical superficial ou face cervical profunda, se dissemina para o mediastino. Os compartimentos com que ela pode se disseminar, normalmente a gente define a literatura como retrovisceral ou pré-visceral. Essas são as vias. Nessa tomografia axial computadorizada, nesse corte sagital, nós vemos aqui uma prima infecção que ocorreu na cavidade bucal, após a extração de um siso, e já aqui dissecado já com ar no espaço retrofaríngeo e pré-traqueal, mostrando aí a disseminação da doença. Outro aspecto aqui de um abscesso odontogênico, aliás, um abscesso retrofaríngeo, já com ar no espaço retrofaríngeo, chamado espaço de danger space da língua inglesa, que mais rapidamente se dissemina para dentro do mediastino. Os fatores atribuídos à patogenicidade são o sinergismo bacteriano, que normalmente a flora é pluribacteriana da cavidade oral, a baixa pressão à respiração, superfície de contato ampla das fáscias cervicais profundas e do mediastino, imunodeficiência versus imunocompetência. Parece que o paciente que é imunodeficiente, ele tem menor capacidade de formação de abscessos e bloqueio já no início da infecção, e aí ele está mais predisposto à disseminação rápida dessa doença para dentro do mediastino. E a disseminação que, predominantemente, ela se faz por continuidade, mas ela também pode ser hematogênica ou linfática. Tudo isso associado de uma infecção inicial ser oligossintomática, uma infecção dentária, normalmente ela é dada pouca importância, ou uma odinofagia por uma amidalite, ela é dada pouca importância por emergencista, sendo negligenciada, levando a um retardo diagnóstico, podendo levar a uma mortalidade aí que varia de 17% a 50%, uma vez que a mediastinite está instalada. O diagnóstico ele se faz através de uma infecção, de uma história de infecção orofaríngea, com uma clínica de abaulamento cervical, com sinais flogísticos, podendo haver trismo, odinofagia e disfagia, podendo aí o doente normalmente cursar com febre, livedo cutâneo, atrito pericárdico, uma vez que pode haver acometimento pericárdico, um derrame pericárdico, hipotensão ou choque. Através da imaginologia, pode-se lançar a mão de imaginologia convencional, que ela é pouco utilizada no momento, através de raio-x cervical de pescoço. Raio-x de tórax, normalmente, o sinal emblemático é o alargamento mediastinal, mas sem dúvida nenhuma, a tomografia axial computadorizada de pescoço e mediastino é o padrão áureo para a abordagem cirúrgica e para o diagnóstico desta moléstia. Muitas vezes o doente ele não se apresenta estável para ser realizado esse tipo de exame, e muitas vezes a gente tem que levar esse doente para o centro cirúrgico através só da clínica, da história e da radiologia convencional, que é assim que o doente permite. Strehler, na década de 80, definiu aí os critérios de diagnóstico para mediastinite necrosante descendente, que são utilizados até hoje, que é uma relação entre infecção cervical e mediastinal, uma documentação intraoperatória ou pós-mortem de infecção mediastinal,
podendo também ser demonstrado radiologicamente e manifestações clínicas de uma doença, de uma infecção grave. A estratégia terapêutica ela se compartimentaliza em emergencial, com suporte avançado da vida, garantindo a permeabilidade das vias aéreas, reposição volêmica, antibiótico terapia de largo espectro e corticoides, uma vez havendo sepse grave instalada. A tática cirúrgica com desbridamento amplo, necrosectomia dos tecidos desvitalizados, comunicação entre os espaços mediastinais, irrigação abundante das cavidades pleurais, mediastinais e, porventura, pericárdio se estiver comprometido, e drenagem ampla dessas comunicações. Esse doente ele será enviado no pós-operatório a uma unidade de terapia intensiva, onde serão resgatadas as culturas para nortear, orientar antibiótico terapia específica. Pode-se lançar a mão de tomografia axial computadorizada para controle, uma vez que há deteriorização do estado do doente, podendo ser indicadas novas cirurgias com necrosectomias e irrigação da cavidade, das cavidades pleurais e mediastinais. A dieta enteral precoce ela deve ser iniciada para esse doente, devido ao alto grau de desnutrição que esses doentes apresentam no decorrer aí da sua evolução. Desde a década de 40, que Neuhoff apresentou os primeiros casos de mediastinite necrosante descendente, a mortalidade ela caiu não muito. Dentro da estratégia terapêutica para abordagem cirúrgica desses doentes, são descritas várias vias de acesso. Desde a esternotomia mediana, que teriam como vantagens o acesso ao mediastino anterior e pericárdio, desvantagens a inacessibilidade de outros compartimentos, como o mediastino posterior e cavidades pleurais, tendo ainda como desvantagem a osteomielite e deiscência, uma vez que há contato da infecção do mediastino com a tábua óssea do externo. Toracotomia posterolateral é atualmente a via de acesso mais utilizada pelo nosso grupo. Teria como vantagem acesso ao mediastino posterior, pericárdio e cavidade pleural ipsilateral, e como desvantagem inacessibilidade à cavidade pleural contralateral, o que a gente conseguiu superar isso através de um acesso transmediastinal, como a gente vai mostrar um pouco mais para frente, e ser considerada uma incisão dolorosa, porém esse controle de dor pode ser feito através de catéter de peridural com administração de analgésico pelo próprio doente. A bitoracotomia ou clanchel é uma incisão que dá um amplo acesso às cavidades pleurais, tanto direita como esquerda. Existe acesso aos compartimentos mediastinais anterior, posterior e pericárdio. Nós preconizamos essa via de acesso quando há necessidade de pericardiectomia, quando o doente ele cursa com uma pericardite purulenta a fim de evitar uma pericardite adesiva no pós-operatório, e teria como desvantagens teóricas que não deveriam ser usados em doentes instáveis pela agressão cirúrgica, o que nós não constatamos nas nossas séries. A ligadura da torácica interna, que teoricamente também levaria a uma desvascularização do externo e potencialmente deiscência dessa ferida operatória, com osteomielite e deiscência. Alguns relatos anedóticos na literatura pelo método minimamente invasivo através da videotoracoscopia. Teria como as vantagens ser minimamente invasivo, mas como desvantagens não deveria ser utilizado em doenças instáveis e que normalmente a regra, esses doentes eles se apresentam muito instáveis já na chegada do pronto-socorro, inacessibilidade ao compartimento pleural contralateral, uma dilatação do tempo cirúrgico, que para esses doentes é muito crítico, e um controle vascular precário, que muitas vezes esses vasos mediastinais estariam friáveis pela infecção, e uma vez ocorrendo um acidente, você teria pouco tempo para converter essa cirurgia com uma alta letalidade. Nós utilizamos normalmente uma toracotomia posterolateral, e o acesso transmediastinal, como eu disse anteriormente, pode ser feito através da loja tímica
ou entre a aorta e o esôfago, comunicando-se, abrindo-se, franqueando-se a pleura mediastinal e tendo-se acesso à cavidade pleural contralateral. Na verdade, não importa a via de acesso, contanto que seja feita uma cervicotomia para drenagem dos abscessos cervicais e abertura de todas as fáscias cervicais, e a incisão torácica não importa qual que seja feita, contanto que seja feita uma necrosectomia adequada e uma irrigação e uma drenagem adequada de todos esses compartimentos acometidos pela infecção. Alguns aspectos clínicos: o paciente com abscesso odontogênico e que procurou por vários serviços de emergência. No penúltimo serviço, antes de chegar à Santa Casa, esse indivíduo foi feita uma drenagem bastante tímida no pescoço. Podemos ver aqui a perda do contorno do ângulo da mandíbula. E esse doente ele já se apresentava aí com uma mediastinite instalada. Outro caso aqui com fleimão lenhoso clássico aí da angina de Ludwig, já com quase havendo uma drenagem por necessidade aí do pescoço do indivíduo. Esses indivíduos, muitas vezes, eles se apresentam em trismo ou insuficiência respiratória por compressão desses abscessos cervicais com a via aérea, muitas vezes sendo difícil a instalação de uma via aérea definitiva, natural, sendo necessário, muitas vezes, se lançar a mão de uma via aérea cirúrgica, como vemos nesse caso aqui. Normalmente é o que a gente vê, né? Bastante pus, secreção. E muitas vezes a gente tem que fazer esse tipo de procedimento com o doente acordado ainda, para que haja um sucesso aí na obtenção da via aérea definitiva. Alguns aspectos de radiologia convencional: raio-x de tórax mostrando o alargamento do mediastino. Aqui um alargamento do mediastino já com fleimão mediastinal roto associado a um derrame pleural, um empiema pleural. Aqui um aumento da área cardíaca, denotando aí, na verdade, um derrame pericárdico com uma pericardite purulenta. Tomografia de pescoço com cortes axiais, mostrando aqui um abscesso retrofaríngeo. Aqui um abscesso retrofaríngeo já começando a haver uma obstrução de via aérea. Coleções hidrogasosas parafaríngeas, podemos ver nesses cortes. Abscesso odontogênico, já migrando para o espaço retromolar desse doente e caminhando aí para uma infecção cervical. Tomografia de tórax com acometimento de mediastino posterior, com essa imagem descrita como uma imagem em miolo de pão, né, com níveis hidroaéreos, já acometendo o mediastino médio, caminhando para mediastino posterior, como podemos ver aqui também, bolhas de gás no mediastino posterior. Outros aspectos, né? Normalmente acometendo grandes vasos da base, compressão de via aérea pelo fleimão mediastinal, coleção paraórtica, empiema pleural associado. Aqui um aspecto cirúrgico: cervicotomia encolar, cabeça do doente nessa posição, tórax nessa posição, feita uma cervicotomia encolar, aqui sendo aberta a bainha carotídea. Aqui vemos aí já um grau de faceite e miosite acometendo aí os músculos do pescoço, com trombose da veia jugular anterior. Aqui já a bainha carotídea aberta com ligadura da veia facial, carótida primitiva se dicotomizando em carótida interna e externa, e presença de debris dentro da bainha carotídea. Normalmente, quando isso é encontrado na cervicotomia, já faz a gente pensar aí que esse doente pode ter um acometimento pericárdico por justamente comunicação desses vasos da bainha carotídea para dentro do pericárdio. Após a cervicotomia, essa incisão normalmente ela é deixada aberta, aproximada, e são colocados drenos macios entre as faces cervicais dos compartimentos cervicais. Aqui um aspecto de uma toracotomia posterolateral, grande quantidade de pus e fibrina já com encarceramento pulmonar. Aqui iniciado a decorticação pulmonar, mostrando aqui o mediastino posterior com material necrótico, como nós podemos ver. Aqui uma toracotomia posterolateral direita,
vendo o pus saindo do mediastino anterior, encarceramento pulmonar com fibrina e pus envolvendo aí todo o pulmão e mediastino. Muitas vezes a friabilidade desses tecidos leva à laceração pulmonar, então tem que ser muito cuidadoso na manipulação desses tecidos. Aqui um aspecto de uma bitoracotomia ou clanchel, com necrose da loja tímica e pericárdio anterior, e coleção de pus já vindo lá do pescoço do indivíduo. Mais um aspecto aqui, né? Necrose da loja tímica, um grande fleimão mediastinal e pericardite purulenta associada. Aqui um aspecto da abertura do saco pericárdico, com pus dentro do seu interior. Muita fibrina, o aspecto de pericardite e pão com manteiga, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente no filme. Aqui um filme breve mostrando uma cervicotomia incolar, trombose da jugular anterior, abertura da bainha carotídea, já tinha um raio-x de tórax da entrada com alargamento da área cardíaca, pericárdio abaulado, é feita aí uma pericardiocentese durante a toracotomia, com resgate aí, de uma coleção purulenta que será enviada ao laboratório. E aí a abertura do pericárdio, vertendo o pus de dentro do pericárdio, né? Normalmente tem que se fazer o esvaziamento gradual desse pericárdio. E esses doentes, muitas vezes, eles apresentam uma arritmia cardíaca por esvaziamento desse saco pericárdio, o desbridamento. E, normalmente, quando isso acontece, nós optamos pela pericardiectomia. Aqui um aspecto de uma bitoracotomia, em que foi realizada a pericardiectomia, o aspecto anatomopatológico de pericardite em pão com manteiga. Os dois pulmões já foi realizada uma decorticação, foi feita uma timectomia, na verdade, a retirada de todos os tecidos necróticos da loja tímica, mostrando que essa incisão é uma incisão que ela é interessante, pois ela consegue abordar as duas cavidades pleurais e compartimentos mediastinais, ainda propiciando aí uma pericardiectomia, mas ela sendo reservada somente quando existe aí pericardite purulenta. Aqui já realizada decorticação pulmonar bilateral, nós colocamos normalmente drenos macios, quando há comunicação natural do pescoço para dentro do mediastino. E aqui o responsável aí por todo esse quadro, né? Abscesso cervical, pericardite purulenta, empiema pleural bilateral e mediastinite. Isso aqui é o terceiro molar do indivíduo, em que foi arrancado e ficou um fragmento, e que evoluiu com abscesso odontogênico. Esse doente ele passou por 8 serviços antes de emergência, antes de chegar ao nosso serviço num quadro muito grave. Esses doentes eles são encaminhados à unidade de terapia intensiva, onde eles permanecem por muito tempo. Felizmente, a gente consegue recuperar alguns desses indivíduos. Eles têm uma permanência longa dentro do hospital, tanto nos leitos de enfermaria como nos leitos de terapia intensiva, mostrando aí o impacto que tem para o hospital. Nós vamos mostrar rapidamente a nossa experiência, serviço de cirurgia torácica, junto ao serviço de emergência da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Nós acompanhamos do ano de 2004 a 2014 103 infecções cervicais profundas, sendo que 42 evoluíram para mediastinite necrosante descendente. Predominância do sexo masculino, uma idade média de 43 anos, início de sintomas mais ou menos 8 dias. E esses doentes, foi o que eu falei, antes da mediastinite instalada, eles procuram uma média aí de 7 a 8 serviços antes de estar com a mediastinite instalada. Comorbidades, encontramos aí como imunodeficientes, né? Comorbidades imunodeficientes, predominância de diabetes mellitus, alcoolismo crônico, alcoolismo e drogadição, e um caso que um doente apresentava lúpus eritematoso sistêmico. Apresentação clínica à chegada do pronto-socorro, 93% dos doentes se apresentavam sépticos.
Metade desses doentes se apresentava com choque séptico já à chegada do pronto-socorro. Quase metade se apresentava com odinofagia ou trismo, que se apresentava em 21%. Isso nos levou a uma via aérea definitiva, como traqueostomia, em 73% dos doentes. Taquicardia, hipotensão, leucocitase com desvio à esquerda e acidose metabólica com consumo de base, logicamente, esses doentes com choque séptico apresentavam esse quadro. A primo-infecção, o foco de infecção primária, em 80% das vezes se deu através de abscesso odontogênico, seguido de abscesso amidaliano e abscesso retrofaríngeo. As culturas resgatadas dos tecidos adquiridos no intraoperatório, as culturas resgatadas no pós-operatório, os germes predominantes foram o streptococcus beta-hemolítico do grupo A, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae e cocos gram-negativos. É descrito na literatura anaeróbios. Na nossa série não conseguimos resgatar anaeróbios, talvez aí por uma falha de manipulação e cultura desses tecidos, que normalmente esses doentes se apresentam na madrugada, à noite, e que normalmente esse material ele só vai ser encaminhado no dia seguinte, talvez seja por isso que não conseguimos resgatar aí os anaeróbios em que a literatura fala. Via de acesso, cervicotomia bilateral, seguida de toracotomia posterolateral em metade dos casos, que foi a nossa via de acesso cirúrgica para o tórax, seguido do Clanchel, a bitoracotomia transesternal em 36% dos casos, e toracotomia anterolateral em somente 12% dos casos. A reabordagem cirúrgica ela foi necessária somente em 3 casos, em que optamos pela toracotomia posterolateral contralateral em 3 casos e a toracotomia anterolateral em 1 caso. Dias de internação, a média de internação desses doentes foi de 40 dias e tempo de drenagem de mais ou menos 15 dias, mostrando aí que esses doentes são doentes bastante graves, como a gente pode ver com esse diapositivo, o índice de complicações que esses doentes têm. 100% desses doentes apresentaram uma desnutrição grave. E aí a gente defende a nutrição enteral precoce para esses doentes. Já no momento da cirurgia, a gente passa uma sonda nasoenteral e uma vez que esse doente ele sai do choque, a gente já começa uma dieta enteral para esses doentes. Tivemos um caso de uma síndrome isquêmica de membro inferior, um paciente diabético em que ele teve perda do membro inferior, um caso do abdômen agudo perfurativo, que esse doente ele estava na unidade de terapia intensiva, ele apresentou uma úlcera perfurada, talvez pelo estresse, infecção de ferida cirúrgica, desnutrição, arritmias cardíacas e pneumonia. Mesmo assim, no nosso grupo, conseguimos obter aí uma sobrevida elevada com uma mortalidade de 20% aproximadamente. Concluindo, mediastinite necrosante descendente é uma doença grave pela sua rápida evolução e elevado índice de complicações. O alto grau de suspeição deve nortear o diagnóstico, normalmente com aquela história clássica de um abscesso orofaríngeo, trismo, e o doente que começa a apresentar odinofagia ou uma infecção cervical profunda. Tomografia axial computadorizada de pescoço e mediastino são um padrão áureo para o diagnóstico radiológico e determinam a via de acesso operatória. Antibiótico terapia, desbridamento cirúrgico agressivo, drenagem ampla, nutrição parenteral precoce constituem as bases terapêuticas para o controle dessa doença. E não importa a via de acesso escolhida, contanto que ela promova um desbridamento cirúrgico eficaz, devendo ser repetido sempre que necessário. Muito obrigado. Meu nome é o professor Dr. Roberto Sade Júnior. Eu sou professor titular da disciplina de cirurgia torácica da Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. E hoje estou acompanhando o Dr. Roberto, que falará sobre a palestra mediastinite necrosante descendente. E ao final farei alguns comentários a respeito. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Samir, doutora Silva, pelo esse convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que isso continue
ao longo dos anos, porque tudo que eu apresentou no Maxud, a gente vai trazer aqui, repetir tudo que nós já sabemos, que é muito interessante. Bom, quanto a essa palestra do Dr. Roberto Gonçalves, é interessante que durante anos, na Santa Casa de São Paulo, quando o professor Samir era chefe, e eu dei muitos plantões com ele, eu nunca tinha visto casos de mediastinite necrosante descendente. O que nós tínhamos visto era perfuração do esôfago, infecção de parede da esternotomia. E alguns capítulos de livros que escrevemos na época, sempre o foco era essas duas doenças. Eu praticamente nem conhecia essa doença da mediastinite necrosante descendente, como foi mostrado aqui. Eu não sei por que cargas de águas dos últimos anos, o Dr. Roberto Gonçalves conseguiu acumular 42 casos. Não sei se começamos a fazer diagnóstico prestando atenção no doente ou então dando mais valor à sintomatologia, mas o fato é que foram talvez os últimos 10 anos, no máximo, menos, em que essa casuística grande foi acumulada de modo surpreendente. Então, quanto a esse aspecto, eu achei muito interessante, que eu passei a vida inteira no plantão e nunca vi esses casos. Perfuração do esôfago, sim, etc., mas esses casos foram somente agora nos últimos anos. O segundo comentário é que chama atenção, e talvez os dentistas deveriam ouvir esta aula, porque o diagnóstico precoce você trata facilmente, mas o diagnóstico tardio, e ele é feito de uma maneira, como vocês viram, frequente, porque pouca importância se dá àquele abscesso cervical, etc. Então, eu acho que a sintomatologia, que é muito pouca no começo, mas é tratamento fácil, ninguém faz o diagnóstico de uma possível mediastinite. Então, isso também é um comentário muito importante quanto ao diagnóstico. Quanto ao tratamento, o Dr. Vicente Forte, que trabalhou aqui na Beneficência Portuguesa há tanto tempo, comeava comigo as mesmas ideias. Nós temos que ser, apesar do doente estar grave, e os clínicos não querem que a gente opere esses doentes, de maneira geral, porque ele chega no pronto-socorro realmente choque cético. Então, como é que nós vamos indicar uma toracotomia, bitoracotomia, num doente que está chocado? Mas as palavras do Dr. Vicente Forte eram as seguintes: doença grave e agressiva, e o tratamento tem que ser agressivo também. Então, não temos que ter dó, não temos que pensar duas vezes. Tem que fazer cirurgia ampla e para limpar todos os compartimentos. Evidentemente que, às vezes, a infecção se localiza no pescoço e um lado do tórax. Bom, então é toracotomia direita ou esquerda. Às vezes, uma esternotomia mediana resolve, porque o problema todo está supracardíaco, tem abscesso lá. Mas, às vezes, é necessário, você viu que em alguns casos, bitoracotomia. E se não houver experiência, ninguém vai fazer bitoracotomia. O cirurgião geral não vai fazer bitoracotomia no doente com choque cético. Não vai. A não ser que tenha experiência, que discuta e a gente traga essas coisas para que a gente possa discutir bastante. Então, com o tratamento, nós temos que ser muito agressivos, apesar do doente estar muito ruim em termos de choque, septicemia, etc. E quanto ao pós-operatório, a experiência mostrou que esses doentes ficam internados muito tempo no pós-operatório. Vocês viram que foram 40 dias, 15 a 20 dias na UTI e o restante na enfermaria. E é surpreendente que esses doentes acabam saindo. É muito interessante. Eu achei que a nossa mortalidade ia ser muito maior, mas 20% até que é razoável. O doente chega chocado, faz bitoracotomia, vai para a UTI, tem que fazer alimentação precoce. Às vezes não, muitas vezes fazem insuficiência renal temporária, é necessário fazer a diálise, mas eles acabam saindo, desde que com esses cuidados todos que foram vistos. E, finalmente, a reoperação desses doentes, nós não podemos nos basear no exame de imagem. No exame de imagem, nós pode nos orientar quanto ao tratamento inicial. Ver lá a imagem de miolo de pão, derrame pleural, empiema, etc. Então, temos que operar. Mas no pós-operatório, se alguém se nortear pelo exame de imagens para reoperar o doente, está errado, porque uma tomografia do pós-operatório vai ser uma miscelânea de imagens que você dificilmente conseguirá interpretar. Então, nós devemos operar, em alguns casos foram reoperados, mas não com base no exame de imagens, isso não adianta nada no pós-operatório. É com base na sintomatologia do doente. Se existe septicemia ainda, se existe febre, se existe desnutrição. Então, a evolução do doente não está boa,
Não adianta chamar a infecção hospitalar para tentar mudar o antibiótico. Não, tem que reoperar e continuar limpando a cavidade pleural e a cavidade mediastinal e assim por diante. Então, a tomografia ou qualquer outro exame de imagem do pós-operatório é imprestável. Não serve para nada, pode entrar para nada. E um último comentário é sobre o tratamento do pessoal que faz a cabeça e pescoço. Porque eles insistem em ficar lavando o pescoço e deixando cair tudo para o tórax. Então, de repente, eu acho estranho isso, porque você faz, claro, tem que fazer a cerebectomia e limpar o que tem no pescoço, fazer a toracectomia, o que tem no tórax, mas fazer uma comunicação ampla e restrita e depois ficar lavando o pescoço todo dia, para as coisas caírem no tórax e de uma infecção cervical virar empiema torácico, eu acho que isso aí precisamos discutir um pouquinho melhor para ver se essa conduta é viável, boa ou não. É isso, amigo. Estamos então prontos para discussão. Esse é um tema bastante interessante na medida em que, como foi colocado, mesmo para aqueles que trabalham e que têm a experiência no pronto-socorro, muitas vezes esses aspectos são negligenciados quando se analisa um abscesso cervical, visto que nessa casuística expressiva do Dr. Roberto e do professor Saad, do grupo de tórax da Santa Casa, esses doentes têm, em média, 7 ou 8 serviços. E são atendidos, provavelmente, muitas vezes, pelo próprio dentista, né? Você tem um abscesso odontogênico, volta para o dentista, toma antibiótico, procura um pronto-socorro e daí vai. Além do que, mesmo quando esses pacientes são atendidos no pronto-socorro, existe também um problema sério que é apenas, como o Dr. Roberto comentou, o Dr. Sérgio comentou, a avaliação do pescoço, negligenciando-se o comprometimento torácico, né? Então, Roberto, eu estou num pronto-socorro, sem recursos, longe, distante, acabei de me formar, acho que estou pronta para fazer tudo, e encontro neste pronto-socorro que tem um raio-x, estou lá a uns 200 quilômetros de distância de um centro com possibilidade de atendimento mais adequado, e atendo um doente com abscesso cervical. Doente de meia idade, febril, e que nem chegou ao dentista, coitado. Nós estamos num lugar que nem isso foi possível. Ele tem lá uns caquinhos no dente, está com infecção. O que eu faço? Faço um raio-x do pescoço, vejo que tem lembro que assisti alguma coisa sobre mediastinite, ou li, faço um raio-x de tórax, tem no mediastino. O que eu faço com esse paciente? Normalmente, se você tiver um raio-x convencional, você pode lançar a mão de um raio-x de pescoço, um raio-x de tórax. O raio-x de tórax, normalmente você vai encontrar você pode encontrar um alargamento mediastinal, ou derrame pleural bilateral ou unilateral, um paciente com uma infecção cervical, você já pode inferir que esse doente provavelmente é portador de mediastinite. Alguns casos que a gente viu, que normalmente o pessoal falou assim, não, mas isso é um derrame reacional. O paciente aí ele está com abscesso cervical, e ele está com derrame pleural, mas não está com alargamento mediastinal nem nada, a gente acha que isso é um derrame reacional. Não, a rota entre o pescoço e a cavidade pleural vai passar aí pela pleura mediastinal. Então, provavelmente a pleura mediastinal ela está transudando já, né? Está exudando, e esse paciente ele já é portador de mediastinite, talvez numa fase inicial, né, flegmonosa, mas já é uma mediastinite, já necessita uma abordagem agressiva. Eu preciso obrigatoriamente da tomografia para traçar a minha... Pois a tomografia, ela te dá um requinte de imagem que ela vai definir a via de acesso que você vai abordar. Mas, se você não tiver tomografia, você não tem como transferir o seu doente, porque se você tem como transferir, aí não tem problema, você vai transferir o seu doente. Lembrando que esses doentes, eles deterioram muito rapidamente. Questão de horas mesmo. Muitas vezes a gente viu casos em que a gente fez o diagnóstico, indicou a cirurgia, a gente estava esperando sala operatória, e aí no decorrer aí de 3, 4 horas, o doente, ele chocou, né, e que o prognóstico fica muito ruim quando acontece isso. Então, em questão de horas, elas normalmente selam o destino do doente. Se você conseguir transferir, ótimo. Se você não conseguir, você vai ter que fazer alguma coisa pelo seu doente.
Eu vou dizer o seguinte, que em pelo menos aí umas 70% das vezes, 70% não, um pouco menos, 60% das vezes, você vai conseguir resolver o problema do seu doente fazendo uma cervicotomia e fazendo uma toracotomia direita. Se você conseguir fazer aquele acesso transversal. Espaço intercostal eu faço? Começa pelo, pode ser sexto espaço intercostal, quinto, sexto espaço intercostal. Toracotomia direita, você lava, abre a pleura mediastinal, não existe muita... O cuidado que você tem que ter são os tecidos, que são bastante friáveis. Mas não existe muita dificuldade, porque a infecção ela mostra onde que você tem que abrir e onde você tem que debridar. É lógico que estão em cima de estruturas nobres, né? A cava, o cardio, o esôfago, a aorta. Então você tem que tomar cuidado com a manipulação desses tecidos, que muitas vezes estão friados. Agora, eu acho que tem que encaminhar para um centro... Aí eu vou encaminhar, em tubo ou no intubo? Faço tráqueo antes de encaminhar, porque porque a ambulância vai quebrar no meio do caminho, o doente está sem via aérea. Não, sem dúvida nenhuma. Isso faz parte do suporte avançado da vida, suporte básico avançado da vida. Você tem que garantir uma via aérea antes, sem dúvida nenhuma, né? Você tem que fazer uma tentativa aí de intubar. Muitas vezes você não consegue, o doente está em trismo. Aí você tem que lançar a mão da traqueostomia, como eu mostrei aqui. E aí vai fazer traqueostomia como? O doente acordado. Você faz com anestesia local, muitas vezes. Muitas vezes aquela região está insensível, que já tem pulso, né? Então você anestesia só a pele. E aí a traqueostomia também, ela, por incrível que pareça, na hora que você abre e tira aquele pulso todo da frente, a traqueia já aparece e você coloca. Existem pessoas que criticam a traqueostomia falando que, não, isso pode levar a uma infecção, uma peritraqueite, isso pode levar a uma mediastinite. Não, a mediastinite já está instalada, então... Não cabe esse tipo de discussão. O que tem que se fazer, que tem que se tomar cuidado, é no momento que você abre aquele abscesso cervical, você tem que aspirar bastante para aquilo não cair dentro da via aérea. E aí, né, converter isso numa pneumonia aí no futuro. Então, garante a via aérea, você garante aí um acesso venoso do doente, já entra com antibiótico terapia de largo espectro, importante, né? E você encaminha. Quando você fala antibiótico terapia de largo espectro, o que quer dizer? Gram positivo, gram negativo e anaeróbio. Você tem que pegar tudo isso daí. Lá no nosso protocolo a gente inicia com ceftriaxona e clindamicina. Pós-operatório, esses tecidos desvitalizados a gente resgata as culturas de pós-operatório e aí vão nortear uma antibiótico terapia específica. Aí você mandou para o Dr. Saad, tinha ninguém melhor para receber, tem um hospital lá pronto. E aí o Dr. Saad opera esse paciente e comenta que muitas vezes os exames de imagem, em função de toda essa manipulação, friabilidade, eles não dão aí a ideia de uma eventual necessidade de uma reoperação. Mesmo que o tecido necrótico pode ou não estar infectado ou os tecidos necróticos adjacentes, né? Então é só o quadro clínico mesmo que te orienta a indicar a reoperação. Persistência do choque... Febre que não passa. Quanto tempo eu espero entre isso é 24 horas, você já percebe. Se a cirurgia foi boa ou se ela ainda deixa sequelas que você precisa operar. Mas isso que o Roberto falou é importante. Eu acho que se você tiver uma situação que não tenha nem raio-x, ausculta clínica, eventualmente você diminui o mergulho vesicular, está com septicemia. Então essa incisão é toracotomia direita para começar. Até pode-se drenar o lado esquerdo, porque a toracotomia direita, normalmente, você consegue passar para o outro lado do mediastino. Então, se algo estiver com pulso daquele lado, você consegue descolar o mediastino e chegar do outro lado. Então, a toracotomia direita e a drenagem do lado esquerdo e a cervicotomia, eu acho que são as incisões padrões para quem tem pouco recurso para avaliar exatamente o que está acontecendo no tórax. Mesmo porque a bitorectomia foi feita em poucas vezes, não foi feita em muitas vezes. A bitorectomia, que seria uma cirurgia mais complexa, mais difícil, porém ampla e realmente resolve o problema. Mas não foi necessário tantas vezes, sei lá, foi umas 3 ou 4 vezes no máximo. Quando a gente optou por fazer pericardiectomia, né? Então foi poucas vezes. Foi a segunda incisão mais frequente. Mas isso é porque eu gosto da bitorectomia aqui, não precisava tanto antes. Mas o fato é que a toracotomia direita e a cervicotomia resolve, talvez na maioria dos casos, até você transferir para um centro melhor. Agora, você falou para mim, se manda para mim... sim, o exame clínico é fundamental. A retirada do dreno, a reoperação, isso vai depender da evolução clínica do doente, mais de qualquer outro exame.
Tudo bem que nós estamos aqui no hospital onde o acesso, o nome, ao invés da bitoracotomia, a esternotomia, que todos aprendem a fazer isso. Nós, em Santa Casa, temos como cirurgiões gerais, mesmo no tórax, a preferência por uma bitoracotomia. Mas sabendo, Roberto, que eu vou ter que atuar sobre o pericárdio, um doente como aquele que você mostrou, que tem alargamento, aumento da área cardíaca, que certamente tem um comprometimento pericárdico, o que você prefere? Esternotomia ou toracotomia bilateral? Eu prefiro a incisão de Clanchel. Assim, a esternotomia, assim, ela vai te dar acesso a grandes vasos da base, mediastino anterior, e você vai conseguir fazer uma pericardiectomia, só que tem um grande problema. Na hora que você abre e sobe todo aquele pus e tem contato com o osso, principalmente com a medular externo, aquilo não me incomoda muito, entendeu? Então, assim, desse doente apresentar osteomielite no pós-operatório. A gente não fez nenhuma esternotomia. E a literatura, a gente vê que são poucos os casos que fizeram esternotomia. Muitos indivíduos, eles fazem, até aquele artigo que eu coloquei, é um artigo que o indivíduo ele fez a esternotomia e ele já colocou com terapia a vácuo, já para ficar aspirando. Ou seja, ele já acha que o doente já estava com infecção de externo no pós-operatório. Então, esternotomia longitudinal, sem dúvida. Então, a gente opta pela bitoracotomia, quando a gente necessita fazer uma pericardiectomia. E é uma incisão que ela é uma incisão muito boa mesmo. Se fala da agressividade e tudo mais, de ser muito agressivo para o doente, que é um doente grave, a gente notou isso. Né? A gente não teve nenhuma deiscência de externo, toda a nossa, na série do grupo, a gente não teve nenhuma deiscência de externo, e a gente não teve nenhuma infecção de externo também, né? com a incisão transversa do externo, mesmo fazendo a ligadura das artérias torácicas internas. Lembrar também que o externo desse indivíduo é um externo diferente de, muitas vezes, o indivíduo que faz cirurgia cardíaca. Normalmente, o indivíduo vai para, por exemplo, uma revascularização do miocárdio. É um indivíduo diabético, é um indivíduo em que se utiliza a torácica interna, que se desvasculariza o externo, e aí esse doente está mais predisposto a fazer infecção. Nosso não muito, né? Fazendo o contraponto aí. Mas a gente não gosta muito da esternotomia para esse tipo de situação. Estou falando para outras situações. Para esse tipo de situação a gente não. Liga, mas liga mais baixo. Né? Então só a parte distal que vai ficar comprometida realmente. Né? Sim. A torácica interna ainda no quarto ou quinto espaço não deu o ramo del sexto intercostal que se junta para dar a epigástrica. Então ainda está certo que mais distal é importante. Mas a esternotomia eu acho que eu preferiria a bitoracotomia. ¿Por quê? Porque poucos cirurgiões têm o preparo para a esternotomia. Eu acho muito mais simples, e em qualquer lugar você não tem serra para fazer a esternotomia. Eu acho mais acessível a bitoracotomia e concordo. Especificamente, quando você faz bitoracotomia? Eu faço a bitoracotomia quando a gente já nota que há acometimento pericárdico. Quando tem pericardiectomia purulenta, francamente purulenta, como a gente vê aí, a gente já opta para fazer a pericardiectomia. Porque no caso nosso, o doente ele sobreviveu e ele evoluiu com pericardite adesiva. E essa pericardite adesiva, com síndrome de restrição diastólica e tudo mais, então esse doente ele alertou a gente. A gente foi à literatura, viu, e assim, a literatura ela não fala muito a respeito de fazer, porque assim, quando a gente olha a literatura, a gente vê poucos casos de mediastinite de necrose descendente. Não sei se felizmente ou infelizmente, a nossa casuística ela é uma casuística bastante expressiva. E a gente vê um ou outro que fala de pericardiectomia, assim, muito pontual, porque já é uma doença rara. O cometimento pericárdico acho que é mais raro ainda. A gente teve 5 casos com pericardite purulenta. Uma coisa para completar isso aí, outro aspecto importante dessa decisão de bitoracotomia, primeiro é que a tomografia mostra derrame bilateral e saco pericárdico grande, empiema, etc. E segundo, não é necessário começar com a bitoracotomia.
Começando com a toracotomia direita, caso na cirurgia percebamos que não dá para chegar onde a gente quer chegar, então a gente faz direto, depois de visto a toracotomia direita aberta. Não precisa fazer de imediato, quer dizer, não precisa fazer ad início a bitoracotomia. Você faz posterolateral, para fazer a bitoracotomia te vai dificultar, não? Dificulta, mas não, mas o cirurgião torácico faz. A gente consegue. Não, porque dificulta. Até se o cirurgião geral faz. Eu concordo. Está posicionado lateral, fica completamente mais difícil. Uma pergunta, por exemplo, você faz uma toracotomia posterolateral direita. Muitas vezes você não consegue virar para fazer a bitoracotomia tão fácil, sim. Drenas diretamente por mesmo lado, o lado esquerdo, o lado contralateral, ou a hora que você vira o paciente drena melhor? O que a gente tem feito, como eu mostrei aqui, quando não tem acometimento pericárdico, a gente faz um acesso transmediastinal, anterior pela loja tímica ou posterior entre o esôfago e a aorta. E depois que a gente termina, a gente irriga bastante a cavidade pleural contralateral. Depois que a gente vira o doente, a gente coloca um dreno à esquerda. ¿Sabe por qué hay poco diagnóstico? Te voy a decir, nós temos nas UTI os acessos das glândulas submaxilares, das glândulas salivares, e muitas vezes na UTI se come bola por isso. Fica enrolando e não acaba fazendo o diagnóstico. Eu acho que isso é fundamental, deixar alertadas as pessoas que existem esses acessos e são muito simples, porque não tem um processo dentário, não, tem uma glândula salivar. Nós temos mais de 1000 glândulas salivares, não, que se podem infectar. Doutor Fernando? Parabéns pela excelente explanação, maravilhoso. Resumindo, quem tem uma grande casuística, que tem uma grande qualidade de diagnóstico. Então, a diferença é exatamente essa. Em relação ao tempo de diagnóstico, muitas vezes esses pacientes já vêm tomando antibiótico, porque ficou uma praxe hoje em dia, antibiótico e, bom, não vou falar, a gente encontra em qualquer esquina. A pergunta que eu faço é, nessa casuística sua, do senhor, que é muito grande, com 21% de mortalidade, eu gostaria de saber se o agente etiológico teve alguma interferência nesse tipo, se algum agente etiológico foi responsável por isso. E uma outra coisa, se nesses casos aconteceram contaminações ou complicações cerebrais. Afinal de contas, você tem uma drenagem, não vi na casuística, se houve comprometimento cerebral de algum abscesso em relação a isso. Parabéns. Obrigado pelo comentário. Comprometimento cerebral não tivemos. Agora, o germe ser causador aí pelo desfecho letal, sim. Na Santa Casa, a gente está vivendo, na verdade, aí no Brasil, uma infecção por KPC, né? E alguns desses indivíduos adquiriram infecção pela Klebsiella multiresistente e sem controle desses doentes, né? E aí a gente acabou perdendo os doentes. É lógico que existia associação de outros germes, doentes diabéticos, infecções fúngicas associadas, mas a gente acredita, e junto aí com o pessoal da Comissão de Infecção Hospitalar, e o KPC ele ajudou. O que nós tivemos um caso de provavelmente uma embolização séptica para membro inferior. Isso a gente parece que teve. E aí esse indivíduo ele perdeu a perna. E foi uma situação bastante dramática, porque era um indivíduo chinês em que ele foi fazer implantes dentários e ele era diabético e esse doente ele não teve uma higiene muito adequada após o implante dele e o dentista fez o diagnóstico. O dentista fez o diagnóstico e levou ele para a Santa Casa. Ele tentou levar para outros hospitais, os hospitais não aceitaram, não sei o que aconteceu direito. Ele levou para o serviço público e ele falou, olha, esse doente, ele vai fazer uma mediastinite daqui a pouco, porque ele está com infecção cervical e tudo mais. Então ele pensou. E ele acompanhou, ele inclusive, quando ele pediu para entrar na sala operatória, quando nós estávamos operando, realmente a cara de horror dele, né? Porque a gente optando por fazer toracotomia, fazendo cervicotomia, e ele ficou acompanhando o
o paciente dele durante toda a evolução, e quando falamos que ia ter que ser amputada a perna do indivíduo, ele falou, meu Deus do céu, acho que ele ia largar a profissão depois disso tudo, né? Lógico que não foi culpa dele, muito pelo contrário, foi um profissional aí bastante engajado aí e preocupado com a recuperação do doente. Mas existia um trombo na femoral desse doente. Esse trombo, ele era um trombo branco, foi retirado, foi feita cultura desse trombo e tinha infecção. É uma coisa curiosa que eu não conhecia, eu desconhecia, né, pelo menos. Bom, queria parabenizar a bela explanação, mas eu acho que o mais importante dessa sessão é chamar a atenção para o tema. Tá? Nós temos aqui uma série de residentes de formação que dão plantão em pronto-socorro, e justamente no pronto-socorro que provavelmente é feito esse diagnóstico. Então, mais precoce o diagnóstico, como você mostrou, maior sucesso você tem no tratamento. O que acontece muitas vezes é que os pacientes ficam rodando pelo sistema de saúde, o diagnóstico é feito tardiamente. Num hospital de cirurgia cardíaca, a gente tem um hospital que faz na casa de 400 cirurgias mês, a gente tem alguns casos de mediastenia, são pequenos casos, mas realmente a conduta é mais ou menos semelhante. A cirurgia ela é importantíssima, a antibioterapia, mas o tratamento cirúrgico ele é preponderante. E muitos desses doentes, como são diabéticos, idosos, às vezes operados em insuficiência cardíaca, com queda de proteína, eles vão para a mediastinite. E muitos deles têm que muitas vezes, na evolução de cirurgias, ir para a esternotomia total, porque muitas vezes a infecção está acessada ao osso. Aí ele tem uma osteomielite intensa, e se você muitas vezes não faz esternotomia, esse doente, você não tem sucesso no tratamento. Eu queria saber se, nos seus casos, os pacientes que eventualmente foram para a esternotomia tiveram relação com o tempo de não tratamento, ou teve relação com o estado geral, ou o germe infectante dessa mediastinite? Na verdade, não tivemos infecção de externo na nossa série, tá? Não tivemos infecção. Nós tivemos um caso que teve uma deiscência de toracotomia. Nós tivemos deiscência das partes moles, não do arcabouço osteocondral. Em que, na verdade, era um paciente que era um travesti. Nós pensamos até que esse paciente ele fosse portador de AIDS. Ele não era. Na verdade, ele tinha uma hemoglobulinopatia, né, que foi detectada depois pelo pessoal da imunologia, e que a gente tratou com terapia a vácuo, e que funcionou muito bem, né? Foi feito debridamento só, partes moles e tudo mais, e colocamos terapia a vácuo, que eu acho que realmente faz diferença. Inclusive quando infecção de externo, acho que é bastante interessante, quando se faz esternectomia, mas, enfim, eu acho que era especificamente porque esse doente tinha essa doença específica, mas não tivemos infecção externa na nossa casuística. Doutor Góes. Parabéns pela explanação, doutor Roberto. Só para complementar, tive um caso, um paciente com miastenia graves, imunossuprimido, e o dentista foi fazer o implante dentário sem profilaxia antibiótica. É um senhor já de 60 e poucos anos, e ele desenvolveu uma inflamação no punho direito. O reumatologista internou, ficou uma semana com o paciente internado, febre, mal-estar. Aí me chamaram fez o ecocardiograma, tinha endocardite na mitral, aórtica e na tricúspide. E, além disso, derrame pericárdico. Foi submetido, já estava com insuficiência renal, fez prisma no pós-operatório imediato, trocou as 3 válvulas, limpou o pericárdio, e o homem está ótimo, né? Mas é mais um detalhe, como um procedimento, um paciente imunossuprimido, sem cobertura, fez quase que ele vai embora, né? Então, e complemento. Muito obrigado pela explanação. Era um jovem de 60 anos. Tinha mania de achar que 60 anos. A última intervenção queria parabenizar, não?
Só perguntar-te mais uma coisa. Você rodou alguma, ou teve a oportunidade de rodar Epiplon em essas mediastinites? Não. A reabordagem operatória, ela foi necessária só por acometimento pleural contralateral. A gente não, embora é descrito na literatura, rodar Epiplon, que é um tecido vascularizado e tudo mais, que é mais utilizado ainda em ciência de externo, a gente não teve necessidade de fazer a rotação de retalho mental. Está aberta a plateia. O doutor André Ibrahim auxiliou o doutor Roberto Gonçalves na primeira... praticamente. Na primeira... Algum comentário? Deixa eu fazer o comentário. A primeira mediastinite que eu operei, eu era residente. E o doutor André Ibrahim estava fazendo um transplante. Não sei se você lembra. Foi numa madrugada aí ele estava transplantando um fígado e eu estava operando uma mediastinite, estava operando com o Paulinho Saad, que era nosso amigo em comum. E aí o André pegou, olhou, uma força aí, coisa e tal, porque eu tenho que ir lá no transplante. Aí foi lá, a gente terminou e ainda foi ajudar o André. Isso que é agradável, né? Tá na madrugada, a gente encontra amigos e depois a gente revê os amigos aí. Eu costumo dizer que a desgraça une, né? Então é uma coisa indelével. Nossa discussão está muito boa. Pretendemos continuar nesse horário, acreditamos que seja conveniente para todos. Agradecemos também a participação do Dr. Salomão e dos doutores Góes e Carneiro, que sempre nos prestigiam. Agradeço a presença do Dr. Marcelo Ribeiro, nossa nova aquisição no pronto-socorro. E aguardamos vocês para a próxima reunião. Dr. Saad, algum comentário final? Não, perfeito. Ótimo, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom dia a todos.